Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Vamos dar sequência aqui ao estudo da Lei 8429, da Lei de Improbidade Administrativa. Agora falando, veja só, a gente falou até aqui, como eu tinha dito logo no início, isso é muito simples você entender a sequência da improbidade administrativa. Primeiro, estudam-se os sujeitos, quem pratica e quem sofre o ato de improbidade. Depois, estudam-se o que é o ato de improbidade, quais são as espécies do ato de improbidade, e nós estudamos lá, que são o enriquecimento ilícito, o ato que importa enriquecimento ilícito, ato que causa prejuízo ao erário, o ato que atenta contra os princípios e o ato de concessão indevida de benefício tributário. Logo depois desse ato, nós vimos as sanções previstas para cada ato, né? Ressarcimento, perda dos valores ilícitos, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, multa, tá? E vimos a forma de aplicação dessas sanções, que podem ser isolado ou cumulativamente aplicadas, que podem resultar quais dependem do elemento subjetivo, dolo ou culpa, tá? Quais dependem do dano, na verdade nenhuma depende do dano, exceto o ressarcimento, etc, etc. Tá? Então essa é a nossa visão, esse é o nosso panorama do que foi visto até agora. Tá? E vimos também quando é que o Estado perde o direito de punir um agente por improbidade, tá? Por um ato de improbidade, que é, no caso, a ocorrência da prescrição. Tá? O Estado, a prescrição, ocorrida a prescrição, decorridos aqueles prazos que nós estudamos no vídeo anterior, o Estado perde o direito de punir o agente por ato de improbidade, exceto no caso de ressarcimento causado por dano doloso, dano intencional ao erário, que aí o Estado pode buscar a punição, buscar o ressarcimento a qualquer tempo, porque esse ressarcimento é imprescritível. Agora a gente vai ver os meios pelos quais o Estado busca aplicar essas sanções. E o meio principal pelo qual o Estado aplica a sanção de improbidade é exatamente a ação judicial de improbidade, ou a ação principal de improbidade, você pode encontrar também com essa referência. Tá? Normalmente, quando se fala ação principal de improbidade, está se falando de ação judicial, tá? Aquela ação em que a administração pública vai até o judiciário para o juiz aplicar a sanção ao agente acusado de improbidade. Tá? Mas cuidado com uma coisa. Cuidado primeiramente para não confundir a ação de improbidade com a ação popular. Vamos colocar logo aqui na tela. Tá? A ação de improbidade, você tem que diferenciá-la, tá, da ação popular. E são essas duas diferenças principais, e essa diferença que vai nos permitir fazer duas conclusões principais sobre a ação de improbidade. Em primeiro lugar, a questão do objeto. O que é tratado na ação de improbidade e o que é tratado na ação popular? Na ação popular, você vê lá na Constituição, quando você estuda em direito constitucional, que a ação popular, ela visa a anular ato lesivo. Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico-cultural, ao meio ambiente e tal, beleza. A ação de improbidade, o objetivo não é anular um ato lesivo. O objetivo da ação de improbidade é punir um agente que cometeu um ato de improbidade, que cometeu um ato lesivo. Tá? Então, o objeto da ação de improbidade é a punição do agente que cometeu ato ímprobo. Ato de improbidade. Tá? Então, a ação de improbidade é uma ação pessoal, busca a punição de uma pessoa, a sanção de natureza civil administrativa e não criminal, como nós vimos, por isso não tem prisão. Tá? Busca a punição administrativa de um agente acusado de cometer um ato de improbidade naquelas espécies que nós vimos. Então, o objetivo é punir uma pessoa, aplicar aquelas sanções que nós vimos, ressarcimento, perda da função pública, suspensão de direitos políticos,
perda dos valores ilícitos, proibição de contratar e multa. Tá? Aquelas 6 sanções que nós estudamos nos vídeos anteriores. Tá? Esse é o objetivo da ação de improbidade. Então, o grande objetivo é a aplicação, aplicar as sanções. Aquelas sanções que nós estudamos. Tá? Então, nisso ela se diferencia da ação popular. Mas noutra questão, existe outra diferenciação entre a ação popular e a ação de improbidade. Voltando lá para o direito constitucional, você estuda que o objetivo da ação popular é anular um ato lesivo, e nesse sentido, qualquer cidadão seria parte legítima para propor uma ação popular. Qualquer cidadão. Já na ação de improbidade, por que qualquer cidadão? Porque ali o objetivo que vai ser analisado é o ato. Então, qualquer cidadão, se achar relevante, se achar necessário, se achar que tem pertinente, pode ir lá e requerer a anulação daquele ato. Tá? Requerer a anulação do ato para parar os efeitos dele, para extinguir o ato. Tá? Então, o objetivo da ação popular é o ato. Então, é uma coisa mais leve. Se for procedente a ação popular, o máximo que vai acontecer é extinguir o ato. Talvez, possivelmente, de vez em quando pode ter uma responsabilização do agente, mas o grande objetivo é anular o ato. Já na ação de improbidade, o objetivo é aplicar sanções, e são sanções pesadas, a gente viu. A suspensão dos direitos políticos, por exemplo, vai de 3 a 10 anos, tá? Juntando todas as possibilidades. Tá? A sanção de suspensão dos direitos políticos pode atingir uma suspensão de até 10 anos. Tá? Então é muito pesado. Perda da função pública pelo agente, o agente pode ser demitido. Tá? É uma multa que a gente viu que em alguns casos pode atingir até 100 vezes a remuneração. Isso é muito pesado, então eu não posso deixar aberto para qualquer cidadão que quiser, tá? Apresentar uma ação, propor, ir na justiça, iniciar uma ação de improbidade. Então a legitimidade da ação de improbidade, ela é bem mais restrita do que a legitimidade da ação popular. A ação popular é uma legitimidade ampla, qualquer cidadão, basta ter título de eleitor, basicamente, para propor uma ação popular. Já a ação de improbidade tem legitimidade restrita, tá? A quem? Primeiro, ao Ministério Público. Ministério Público. Tá? Mas não é só o Ministério Público. A pessoa jurídica interessada ou seja, a pessoa jurídica que sofreu o dano, que sofreu o ato de improbidade, que não necessariamente tem dano, a pessoa jurídica que só foi vítima do ato de improbidade também pode ir para a justiça e dar início a uma ação civil de improbidade administrativa. Tá? Então, muito cuidado. A legitimidade da ação de improbidade é mais restrita, não é qualquer cidadão. Ação judicial. Tá? Essa ação aqui que eu estou falando é a ação judicial. Então, a legitimidade é mais restrita que a ação popular, não é qualquer cidadão, apenas Ministério Público, mas não apenas ele, tá? Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Mas, cuidado com a observação. De toda forma, o Ministério Público tem que participar da ação de improbidade. Porque o bem jurídico protegido, né, a discussão é sobre moralidade administrativa. Então, o Ministério Público, que é o defensor dos valores mais importantes da ordem jurídica, das normas e tal, da Constituição, ele tem que sempre estar presente nos processos que discutirem a moralidade administrativa. Então, o Ministério Público pode participar da ação de improbidade de duas formas. Sendo o autor, né? Tá? Essa legitimidade aqui é do autor. Tá? Então, o Ministério Público pode participar da ação sendo o autor, dando início à ação. Mas, mesmo nas ações que sejam de autoria da pessoa jurídica interessada, tá? O Ministério Público,
se não for o autor da ação, que é o caso aqui da ação movida pela pessoa jurídica interessada. Então, o Ministério Público, se não for o autor, de toda forma, obrigatoriamente, participará da ação. Obviamente, não na condição de autor, porque é questão lógica, né? Ele não é o autor, já está dito no texto. Tá? Ele participará da ação na condição de custos legis, ou seja, na condição de fiscal da lei. Então, mesmo que o Ministério Público não seja o autor da ação, ele vai participar da ação de que forma? Toda manifestação que tiver na ação, antes de cada sentença, depois de cada petição, depois, enfim, em cada ato da ação, o Ministério Público ele vai dar um parecer, ele vai ser chamado para dar um parecer, para dar uma opinião sobre a aplicação da lei naquele caso. Daí o nome de custos legis, de fiscal da lei, tá? O Ministério Público, se não for o autor, obrigatoriamente participará da ação na condição de fiscal da lei. Outra questão importante é o seguinte: apesar da legitimidade para propor a ação ser apenas do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, você tem que lembrar que qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, ela tem um papel importante na investigação do ato de improbidade. Qualquer pessoa pode representar pedindo a investigação de ato de improbidade. Qualquer pessoa pode representar pela investigação de ato de improbidade. Ou seja, qualquer pessoa que tiver conhecimento de um ato de improbidade pode denunciar. A quem? Ao Ministério Público, à pessoa jurídica interessada. Tá? Por quê? Porque, veja só, antes de entrar com a ação, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada vão fazer um procedimento de investigação. Tem um procedimento prévio, um inquérito civil no caso do Ministério Público, um procedimento administrativo no caso da pessoa jurídica interessada, tá? Para realizar a investigação. Se ficar evidenciada a prática do ato, aí vai lá desses dois legitimados e entra com a ação judicial. Tá? Então, para pedir essa investigação, o cidadão ele não pode entrar com ação judicial, mas tomar as ações, dar início a ações para a investigação do ato de improbidade, ele pode. Qualquer pessoa pode representar pela investigação de ato de improbidade, tá? Então, denunciar. Ou seja, a administração pública, ela recebendo uma denúncia, ela investiga. Inclusive se for denúncia anônima, tá? Preste atenção que isso é importante. Inclusive por meio de denúncia anônima. Cuidado! Porque lá na lei 8429, no texto da lei, você tem dizendo assim: qualquer pessoa pode representar pela investigação de ato de improbidade. Beleza. Aí a representação, a denúncia, deve ser identificada. Tem que ter assinatura, endereço e tal. Beleza. Só que o STJ diz, meu irmão, a administração pública, ela pode iniciar uma investigação de ofício, por iniciativa própria, se ela quiser. Então por que eu não vou aceitar uma denúncia anônima? Tá? Então o STJ, então cuidado, no texto da lei a denúncia tem que ser identificada.
Então, se cair assim, de acordo com os termos da Lei 8429, tá? Se cair a cópia da 8429, a denúncia tem que ser identificada, tem que conter a assinatura e o endereço do denunciante, tá? Mas, pela jurisprudência do STJ, que já era pacífica há um tempo, mas foi agora definida na súmula 611, tá? Então, de acordo com a súmula do 611 do STJ, a administração pode iniciar uma investigação por ato de improbidade, inclusive a partir de denúncia anônima. Perfeito? Então, essa é a questão, essa é a discussão jurisprudencial recente que você tem que estar em mente. Tá? Agora, preste atenção numa coisa. Professor, e se uma pessoa quiser sacanear com o inimigo, tá? E for lá e denunciar indevidamente? Denunciar sabendo que o cara é inocente, mas vai lá e denuncia. Aí você tem um crime, tá? É crime a denunciação caluniosa. Ou seja, denunciar uma pessoa sabendo que ela é inocente, tá? Então a denunciação caluniosa é crime, beleza? Punido com detenção de 6 a 10 meses, segundo a lei. Então, deixa eu puxar uma seta aqui que eu deixei pouco espaço. Enfim, aqui. Não, aqui vai ficar. Pronto. Aqui também atrapalha. Enfim. A denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. É denunciar uma pessoa sabendo inocente. Denunciar indevidamente, tá? Denunciar uma pessoa sabendo-a inocente, sabendo que ela é inocente. Isso aqui é um crime, tá? Isso aqui é crime. Punido com detenção de 6 a 10 meses. Um crime previsto, inclusive, na própria lei 8429. Então, esse é o panorama da ação de improbidade. Então, veja, se perguntar assim, a ação judicial, a ação principal de improbidade é de legitimidade de qualquer cidadão. Não. Ação para investigar, tomar ações para investigar ato de improbidade. Aí sim é de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pedir investigação. Então, em regra, a lógica é a seguinte: apareceu no enunciado a palavra investigação, tá? Aí a legitimidade é de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pedir a investigação. Apareceu na questão judicial, então só Ministério Público e pessoa jurídica interessada, tá? Falou principal, também ação principal, normalmente está se falando de ação judicial, mas eu já vi pegadinha de concurso, assim, pegadinha idiota, né? com todo respeito, mas pegadinha idiota. A ação principal para investigação do ato de improbidade é de legitimidade de qualquer pessoa. E deu como correto, tá? Mas em regra, normalmente falou o principal, tá falando da ação judicial. Beleza? Então, esse é o panorama da ação. Mas preste atenção. Muitas vezes acontece, por exemplo, é como num divórcio. Quando a pessoa se divorcia, a parte rica do divórcio, a parte rica e mau caráter do divórcio, se for mau caráter ela faz isso, ela começa a se livrar dos bens, tá? Para quando chegar na hora da partilha dos bens, ela dizer, não tenho mais, eu perdi meu patrimônio, tá? Para não ter que dividir com a pessoa amada, com a ex-amada, tá? Na ação de improbidade acontece mais ou menos a mesma coisa, tá? Quando a gente começa a ser investigado por um ato de improbidade, ele vai lá e começa a se livrar dos bens. Por quê? Para quando chegar, caso ele seja condenado, for condenado a pagar uma multa, a pagar um ressarcimento, a perda dos bens, a perda dos valores ilícitos e tal, eles, eu queria muito me desculpar, eu queria muito cumprir as sanções, me desculpando por todos os males que eu causei, mas infelizmente não é mais possível, porque eu não tenho mais
esse patrimônio. Tá? Então é plenamente. E na verdade ele não tem, ele só passou para um irmão, ele só passou para um primo, enfim. Ele lavou, né? Fez a lavagem, ele dilapidou o seu patrimônio. Pra evitar, ou então, às vezes está investigando, o órgão público está investigando o ato de improbidade e o cara investigado trabalha lá no órgão. Aí fica, ó, se você depuser contra mim, você vai se ver comigo. Ou então entra no computador para destruir uns e-mails, para pagar uns e-mails que são prova, podem ser utilizados como prova e tal. Para evitar isso, existem as cautelares. As cautelares são procedimentos que visam garantir uma coisa futura. Tá? Nesse caso de improbidade, é garantir que o agente, que o acusado de um ato de improbidade não vai dilapidar o seu patrimônio para depois não ter como ressarcir. E garantir que ele não vai atrapalhar as investigações. Tá? Essas são as cautelares que a gente vai estudar a partir de agora, olho na tela. A primeira cautelar de relevância que nós temos aqui é a cautelar de indisponibilidade dos bens, que é exatamente para evitar a dilapidação patrimonial. Para evitar que o agente comece a passar para tio, irmão, sobrinho, tá, os seus bens para não ter com que ressarcir, o erário não ter como cumprir as sanções pecuniárias. Tá? Então, o que é essa indisponibilidade dos bens? Ah, professor, ele perde a propriedade dos bens. Cara, se ele perder a propriedade dos bens, não é indisponibilidade, é confisco. E aí seria um absurdo, porque é uma perda de um bem sem o processo. Tem que esperar o processo terminar. Enquanto o processo não termina, para evitar que ele dilapide o patrimônio, decreta-se a indisponibilidade dos bens, que é o seguinte: os bens continuam no patrimônio daquela pessoa, a pessoa continua titular daqueles bens, só não pode negociá-los, que é exatamente para evitar que ele saia negociando por aí, dilapidando o patrimônio. Tá? Então, é para evitar dilapidação patrimonial para quê? Para garantir o futuro pagamento das sanções pecuniárias, notadamente o ressarcimento, mas também a perda dos valores ilícitos e a multa. Tá? A lei só fala dos dois primeiros, mas o STJ diz, não, para a multa também. Tá? Então, aí o juiz vai lá e diz, olha, o seu patrimônio... Veja, para garantir o futuro pagamento das sanções pecuniárias. Tá? Ah, professor, por que não manda pagar logo? Porque para mandar pagar eu tenho que esperar o processo terminar, tem que ter ampla defesa e contraditório. Mas por outro lado, se você esperar ter ampla defesa e contraditório sem fazer nada, o cara dilapida o patrimônio. Solução, indisponibilidade. Deixa os bens lá no patrimônio dele, não tira do patrimônio, mas proíbe dele negociar aqueles bens. Tá? Agora, tem uma jurisprudência do STJ importante aqui, que não é a mais importante vai ficar por último, que é o seguinte: essa declaração de indisponibilidade, ela não vai abranger necessariamente todo o patrimônio do agente. Tá? Ela abrange, como é para garantir o futuro pagamento das sanções pecuniárias, ela abrange um patrimônio suficiente para o futuro pagamento. Tá? Eu não posso decretar indisponibilidade total dos bens do agente. Por exemplo, o agente tem um patrimônio de R$1 milhão. E ele está sendo acusado de um ato de improbidade que causou um dano de 50 mil ao erário. Eu não posso decretar indisponibilidade de R$1 milhão, eu só posso decretar de 50 mil. Tá? No máximo, somar o valor da possível multa. Beleza? Mas a jurisprudência mais importante do STJ é o seguinte, sobre o tema, é a seguinte. Preste atenção. Para decretar uma cautelar, que é uma garantia, é uma coisa para garantir é algo para garantir uma coisa futura, como tem aqui, futuro pagamento das sanções pecuniárias. Então, para decretar uma cautelar, eu preciso ter duas coisas. A cautelar ela é decretada num momento processual em que eu não tenho a produção de provas suficiente, tá? Porque senão eu já teria terminado o processo. Então, eu não posso exigir para uma cautelar eu ter a prova concreta daquilo, porque se já está aprovado, já seria o fim da ação. Não precisaria da cautelar para garantir o futuro pagamento.
Então, para poder decretar cautelar, o juiz precisa ver dois requisitos, em geral. Ele precisa ver a probabilidade das alegações do direito, tá? Então ele tem que ver se é provável que aquele cara tenha cometido ato de improbidade, tá? E ele tem que ver também o perigo da demora. Ou seja, se eu demorar demais, o cara vai dilapidar o patrimônio. Normalmente seria o que o juiz tem que ver numa cautelar. Esse juízo de probabilidade, em latim, a gente chama de fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Então. E o perigo da demora, em latim, a gente chama de periculum in mora. Tá? Então, normalmente, o juiz teria que ver essas duas coisas. Primeiro, a probabilidade do cara ter cometido o ato de improbidade. E depois, o risco de dilapidar o patrimônio. O cara começou a transferir os bens e tal, vou decretar a indisponibilidade. Só que o STJ pensou o seguinte, cara, se eu tiver que provar o perigo do cara dilapidar o patrimônio, como é que eu vou provar um risco de dilapidar o patrimônio? Cara, o risco de dilapidar o patrimônio eu vou provar dizendo o seguinte, ele está dilapidando o patrimônio. Aí não é mais o risco, ele está dilapidando, já não adianta mais nada decretar a indisponibilidade dos bens. Tá? Então assim, o STJ viu que se eu fosse depender disso, de provar o perigo da demora, nessa situação concreta, eu não ia ter efetividade nenhuma. Eu ia chegar e dizer, eita, tá o perigo da demora. Por quê? Não, porque tem risco dele dilapidar o patrimônio. Por quê? Não, porque ontem ele transferiu a casa dele para a esposa, para o nome da esposa. Já aconteceu, ele já dilapidou o patrimônio. Então o STJ diz, nesse caso específico da indisponibilidade dos bens, eu não preciso comprovar o perigo da demora no caso concreto, no caso específico. Eu presumo que toda pessoa que começa a ser investigada por um ato de improbidade vai tentar dilapidar o patrimônio para não pagar as sanções. Ou seja, segundo o STJ, para decretar a indisponibilidade dos bens, basta a presença de fortes ou fundados indícios da prática do ato. Ou seja, basta a probabilidade. Eu não preciso provar o periculum in mora no caso concreto. Não é necessário provar o periculum in mora no caso concreto. Basta demonstrar que existem fortes indícios da prática do ato, que aí o juiz já pode decretar a indisponibilidade dos bens, mesmo que não fique comprovado concretamente que o cara pode dilapidar o patrimônio. Pode ser um santo, mas está sendo investigado por ato de improbidade, tá? Eu presumo que ele vai querer dilapidar o seu patrimônio. Beleza? É o que o STJ chama de periculum in mora implícito, tá? Periculum in mora presumido. Eu não preciso provar, eu já presumo. Já está implícito. No fato de ele estar sendo investigado por ato de improbidade, eu já posso presumir que ele vai querer dilapidar, que o agente vai querer dilapidar o seu patrimônio. Beleza? Então essas são as observações principais sobre a indisponibilidade dos bens. Sequestro de bens, não tem muito o que falar. A lei não definiu muito bem e, na verdade, ela se aproxima muito da indisponibilidade dos bens. É você deixar os bens no patrimônio de uma pessoa, mas sem poder utilizá-los. Beleza? E, por fim, nós temos a questão do afastamento cautelar, que é também um afastamento cautelar
ou que é também uma medida cautelar, que é para evitar que o agente atrapalhe as investigações. É evitar que o agente atrapalhe as investigações. É aquela situação, por exemplo, o prefeito está sendo investigado por um ato de improbidade administrativa. Se ele ficar no cargo, ele vai começar a mandar destruir prova, a dar ordem para os servidores, a intimidar a testemunha, dar ordem para os servidores subordinados, etc. Tá? Então, se ficar evidenciado que ele está tentando atrapalhar, e aqui precisa provar sim um periculum in mora, tá? Periculum in mora só é presumido na indisponibilidade. No afastamento cautelar eu preciso provar que o cara está tentando intimidar a testemunha, está tentando atrapalhar as investigações, tá? Então, aí eu vou lá, para evitar que ele atrapalhe as investigações, eu vou lá e afasto. Professor, e prefeito pode ser afastado? Pode. Pode haver afastamento cautelar, inclusive de agente político titular de mandato eletivo, porque essas cautelares são decretadas pelo juiz, tá, gente? Decretadas pelo juiz, em regra, a pedido do Ministério Público, embora o STJ aceite o pedido de qualquer um dos legitimados para a ação de improbidade. Beleza? E aí, por fim, esse afastamento cautelar é uma cautela, não é uma sanção, tá? Então, se não tem caráter sancionatório, não pode trazer prejuízo, tá, econômico ao acusado, porque ele ainda não foi condenado, tá? Então, esse afastamento cautelar, ele se dá sem prejuízo da remuneração. O cara se afasta, mas continua recebendo a remuneração. Professor, e não é ruim para a administração pública não ficar pagando para o cara não trabalhar? É pior deixá-lo trabalhando e atrapalhando as investigações. Tá? Beleza? Mas aqui lembrando que precisa provar o periculum in mora concreto. Precisa demonstrar que a pessoa está tentando atrapalhar as investigações. Beleza? E para a gente finalizar aqui e encerrar nossa abordagem da improbidade administrativa, nós temos por fim, por último, a declaração de bens. Que é só uma observação rapidinha aqui. A declaração de bens é o seguinte. Tem um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, que é ter bem, ter patrimônio incompatível com sua remuneração. O simples fato de ter um patrimônio incompatível com a sua remuneração configura ato de improbidade. Você que se vire para provar que tem outras fontes de renda para ter, para justificar aquele patrimônio. Então a declaração de bens, para apurar isso, tá, você tem que entregar uma declaração de bens para a administração pública já conhecer os bens que você tinha antes de assumir, para ela acompanhar a evolução do seu patrimônio ao longo do tempo em que você está exercendo aquela função. Tá? Então essa declaração de bens você tem que apresentar quando entra, quando sai e tem que atualizar anualmente. Ou seja, essa declaração de bens é condição para a posse no cargo, caso seja um cargo público, um cargo público, né? Se for emprego não tem posse, se for empregado público não tem posse, mas enfim. Tá? É condição para a posse e o exercício. Só pode começar a exercer suas atividades, só pode tomar posse, ou só pode começar a exercer suas atividades depois que entregar a declaração de bens. Tá? Outra coisa, ela tem que ser anualmente atualizada. Anualmente atualizada. Tá? Então, inclusive você pode substituir pela declaração do imposto de renda, tá? Anualmente. Precisa fazer uma declaração de bens específica todo ano. Você pode entregar a declaração de imposto de renda caso seja o caso, se for o caso, né? Bom, e por fim, você tem que ter cuidado do seguinte, se o servidor, é comum, uma pegadinha besta, mas comum em prova, perguntar o seguinte, se o servidor, o que acontece se o servidor não apresentar a declaração de bens ou mentir nessa declaração? Ah, o servidor vai ser advertido, o servidor vai sofrer uma censura, vai sofrer advertência? Não.
Não é censura, não é advertência, não é suspensão, é demissão. Tá? Então, a não entrega ou a ausência, vai ficar mais, a ausência ou a falsidade na declaração, então a ausência ou falsidade na declaração resulta na pena de demissão do servidor. E tem mais. A lei fala em demissão a bem do serviço público, que é aquela que você nunca mais pode voltar para o serviço público. Beleza? Tem até a discussão sobre se isso é constitucional ou não, mas o STF nunca declarou a inconstitucionalidade, então considera-se válido. Beleza? Inclusive tem uma controvérsia doutrinária que afirma que isso daqui, especificamente essa parte da declaração de bens, tudo da lei de improbidade valeria para todos os entes, União, Estados, DF, município. Mas essa parte da declaração de bens valeria só para a União. Mas isso daí não costuma ser cobrado em prova. Beleza, meu caro, minha cara, meu príncipe e minha princesa? Tá aqui um panorama, tá? Bem detalhado, bem aprofundado, mas indo do básico ao aprofundado da lei de improbidade administrativa, com muita doutrina e muita jurisprudência. Espero ter ajudado na sua caminhada rumo à aprovação. Um grande abraço e até a próxima.